A nossa saudação a você que está nos ouvindo e nos assistindo, e a gente, na nossa entrevista da semana, vai conversar então sobre o Comitê de Jovens do Estado do Rio Grande do Sul, Comitê dos Jovens Cooperativistas, e eu tenho aqui então a Giovana Simon, que é da Cotriel, engenheira agrônoma da Cotriel, que faz parte do Comitê de Jovens, representa a Cotriel neste comitê, e a Larissa Zambiasi. Larissa é lá de Coqueiros do Sul, né, muito ativa nesses comitês. Larissa que inclusive já esteve no ano passado aí na Impacta Cop fazendo a apresentação e lançando o comitê na Cotriel, porque a gente vai falar de um evento importante que aconteceu nesta última semana, né? Na última quinta-feira, um evento online, da qual então a Larissa e a Giovana participaram, um evento realizado então pelo sistema OCB, que foi o primeiro encontro nacional de jovens cooperativistas. E nós vamos conversar então, tanto com a Larissa quanto com a Giovana, a respeito das principais discussões deste evento. Larissa, né, que se destacou em termos de discussões importantes para se traçar um paralelo, principalmente também acerca da participação dessa importância da renovação do cooperativismo a partir dos jovens. Saudação, Larissa, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Roger. É um prazer estar aqui novamente. Então, nós tivemos nesta última semana o encontro, esse que foi um encontro muito sonhado já há vários anos pelo Comitê Nacional, junto às antigas coordenações. E esse ano, então, o sistema OCB nos deu a oportunidade de realizar esse evento que foi desafiador em muitos aspectos, pois ele ele tinha o intuito de reunir jovens de todo o Brasil. A gente conseguiu inscrições de todos os estados brasileiros. Tivemos algumas dificuldades de conexão, mas ficamos muito felizes de conseguir reunir 720 jovens cooperativistas a nível de Brasil. E durante o encontro a gente trouxe um pouco mais de clareza sobre o que é o Geração C, que é o Comitê de Jovens das Cooperativas, como é a atuação, o funcionamento e a representação desses comitês dentro das organizações cooperativas. Tivemos a oportunidade de assistir uma palestra que falou muito sobre a sucessão e como as gerações diferentes vão se relacionar dentro das organizações cooperativas, como a geração mais jovem fazer para respeitar os líderes atuais e assim por diante. E também tivemos alguns momentos muito enriquecedores, que foi de compartilhamento de cases de sucesso de comitês estaduais e também de cooperativas singulares. Nós tivemos, então, a honra de ser, enquanto comitê aqui do Sistema OCEGS do Estado do Rio Grande do Sul, um dos cases apresentados, então ficamos em evidência neste ponto, e também podemos acompanhar o case do Comitê Estadual de Goiás e de uma cooperativa singular, que é a Coplacana de São Paulo. Então, o evento ele foi enriquecedor, trouxe muitas reflexões para todos os jovens, e as nossas expectativas é que, com o decorrer do passar dos dias, a gente colha ainda mais frutos sobre essa ação que foi realizada a nível nacional. Obrigado, então, a Larissa Zambiasi e Giovana Simon. Participou em nome da Cotriel, esse evento online, como a Larissa bem mencionou, né, Giovana? O que você pode depreender, né, entender, compreender sobre essa participação dos jovens e também, né, como tu pudeste visualizar representando a Cotriel dentro desse momento de inserção cada vez mais importante que é os jovens estarem dentro da cooperativa. Saudação, Giovana. Obrigado por ter aceito ao convite. Saudações, Roger, saudações, Larissa, a todas as pessoas que estão nos ouvindo também, principalmente os jovens que estão nos ouvindo, né? Porque acho que nada mais válido do que a gente falar diretamente para os jovens, nossos jovens associados, colaboradores, que são também o futuro da nossa cooperativa, né? Então, esse evento foi um evento enriquecedor, um evento muito aguardado, né? Como a Larissa comentou, preparado com muito carinho pelo sistema OCB a nível nacional. Então, a gente pode ter um encontro de mais de 720 jovens, então isso é muito válido, muitas experiências diferentes, muitas realidades diferentes, mas com o mesmo propósito, né? Fortalecer o futuro do cooperativismo, que o cooperativismo hoje, ele se molda de uma forma e a gente precisa que ele avance no decorrer dos anos. E com isso, a gente precisa que o jovem busque seu espaço, a gente precisa trabalhar a sucessão, a gente precisa que o jovem ele esteja
preparado para assumir o seu papel, o seu protagonismo lá no futuro, quando chegar o momento adequado, né? Então a gente teve uma palestra que me chamou muito a atenção com o Rafael, sobre essa geração e sobre o protagonismo jovem dentro das cooperativas. Então, ele reforçou muito que o jovem ele precisa ter a paciência de esperar o momento certo, porque às vezes a gente, enquanto jovem, a gente quer assumir um cargo de liderança, a gente quer ser promovido o mais rápido possível, mas as coisas levam um tempo, tudo é um processo que precisa ser construído. Então, a gente precisa aprender a trabalhar dessa forma, a gente precisa aprender a entender os processos, mas também, enquanto cooperativa, a gente precisa trabalhar a sucessão. A gente precisa que o jovem esteja linkado àquela pessoa mais experiente dentro da cooperativa, que o jovem saiba ouvir as experiências dessas pessoas, porque com certeza sempre vai trazer algo enriquecedor, né? Todo mundo já foi jovem um dia, todo mundo precisa estar preparado para assumir papéis no futuro, então acho que essa questão das gerações, de trabalhar dentro de uma mesma cooperativa, várias gerações, é algo que precisa ser trabalhado e algo com muita valia dentro do sistema cooperativo, né? A gente tem jovens com toda a energia, com toda a vitalidade, tem pessoas que estão há mais tempo no cooperativismo que têm muito a ensinar. Então a gente precisa mesclar essas situações, compreender essas situações e trabalhar para, com certeza, fortalecer o futuro das cooperativas e que as cooperativas tenham um futuro pela frente com muito mais enriquecedor, com muito mais trajetória. Enfim, a Cotriel, por exemplo, está com 67 anos, né? Então tem muita história, mas vai ter muito futuro ainda pela frente também que precisa ser preparado desde já. Obrigado, então, a Giovana. Larissa, a apresentação do case estadual em nível nacional nesse encontro de jovens cooperativistas. Nos amplie um pouco mais o que você trouxe aí da experiência do Rio Grande do Sul no Comitê de Jovens, né? Que é um comitê que é muito ativo e muito bem visto, aliás, em nível nacional, Larissa. Sim, com certeza. Na verdade, eu acompanhei a apresentação, mas quem apresentou foi a vice-coordenadora, a Edra Marques, e também o Wellington, que é o nosso secretário do comitê, e eles, durante essa oportunidade, compartilharam as ações e a trajetória que o comitê vem tendo desde 2023, que foi quando iniciou esse movimento aqui no Rio Grande do Sul. Então, ao longo da apresentação do case foi contada a trajetória, as dificuldades de implementação, de abertura e todos os desafios que foram superados, eventos realizados e ações que a gente vem colhendo, né, bons frutos junto ao sistema OSERX. Também foi dedicado um amplo tempo para falar sobre o funcionamento do nosso comitê, o que precisa para fazer parte, quais são os pré-requisitos, qual é a periodicidade de encontros, quem são esses jovens cooperativistas do estado do Rio Grande do Sul. É importante citar que atualmente nós estamos com 54 jovens representantes, então, de 6 ramos do cooperativismo aqui no nosso estado, e 12 comitês singulares constituídos, um deles é o da cooperativa Cotriel. Então, dentro do estado do Rio Grande do Sul, a gente tem 12 comitês de cooperativas singulares, e aí a gente tem a expectativa que ao compartilhar esse case, também aumente esse engajamento, essa quantidade de comitês constituídos, pois o evento tinha o propósito de fortalecer as bases. Então, como a gente fez todo esse movimento, a intenção é que os jovens saíssem do encontro e fossem para as cooperativas com energia para puxar à frente, puxar a liderança para que esses comitês pudessem ser constituídos e assim dar representatividade e espaço para esses jovens terem tempo de aprender com as lideranças atuais. Então, foi nesse sentido que a gente apresentou o comitê estadual e aí compartilhando todas as ações que a gente vem desenvolvendo. No último período, a gente vem fazendo ações linkadas a 5 eixos de atuação, que é comunicação, eventos, vivência, diagnósticos e também comunicação, que são eixos que a gente vem trabalhando projetos específicos, aonde cada um deles tem um propósito e busca
resultados e ações diferentes para o nosso comitê. Giovana, como é que estão as ações, né, do Comitê de Jovens da Cotriel, né, que ele foi lançado ano passado durante a Impacta Coop, né, e também está procurando trabalhar, né, fazer esse engajamento dos jovens, que é um público que também a Cotriel, né, como bem destacado pela Larissa, é um dos 12 comitês paralelos que tem em nível do estado do Rio Grande do Sul e também está procurando fazer o seu trabalho, Giovana. Então, Roger, como você bem comentou, no ano passado a gente teve o lançamento do nosso comitê de jovens da Cotriel. Hoje ele se chama Comitê Elo Jovem Cotriel, porque a gente acredita que o jovem ele é o elo entre o que foi construído por pessoas lá atrás e ele acaba sendo o vínculo, a ligação, o elo com o futuro. Então a gente batizou o nosso comitê como Elo Jovem Cotriel, porque a gente acredita muito nesse significado. Então, trabalhamos junto com o marketing da cooperativa para trazer, então, essa identidade visual, esse nome. Estamos nos reunindo de forma mensal, né? O nosso comitê ainda está em processo de expansão, a gente ainda está trabalhando nas nossas ações. Durante esse ano, a gente está nos reunindo uma vez por mês, né? Todos os jovens que fazem parte do comitê. É importante ressaltar que nesse primeiro momento a gente está trabalhando com os jovens colaboradores da cooperativa. Então, a gente, em meio às nossas funções na cooperativa, a gente sempre busca um tempo para se reunir, para conversar, para pensar o que que a gente pode fazer para fortalecer o futuro do cooperativismo e para aproximar os jovens associados da nossa cooperativa. Então, a gente tem uma série de atividades que a gente está planejando, que com certeza no decorrer do tempo a gente vai estar trazendo mais informações, né? Mas ele é um comitê que ele está se consolidando ainda, então a gente ainda tem uma longa caminhada pela frente, mas a gente tem muito apoio, tanto da direção como de várias lideranças da cooperativa, e também o próprio apoio da OCERGS, do Comitê Geração C do Rio Grande do Sul, que sempre estão dispostos a nos auxiliar, e também através desses cases de sucesso de outras cooperativas que a gente pode vivenciar também aqui no Rio Grande do Sul, a gente consegue ter várias ideias e várias alternativas para conseguir aproximar esse jovem do nosso espaço, da nossa cooperativa, né? Porque afinal, a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa ter o jovem cada vez mais perto, cada vez mais presente dentro da cooperativa. Bem, para finalizar, Larissa, como é que está o planejamento das ações do Comitê Jovem do Sistema Ocergs esse ano? Né? O que está se prevendo em termos de eventos, em termos de ações concretas para ampliar essa presença do Comitê Jovem, que tem muito apoio institucional da Ocergs. A gente tem que mencionar isso aqui, porque é um comitê que tem, tem proporcionado muitas oportunidades de os jovens serem protagonistas, e é isso que se busca, né, Larissa? Muito bem citado por você, Roger. Se não fosse o apoio do Sistema OCEGS, ele não existiria, né? E esse movimento não seria tão crescente como a gente tem visto. Então, para esse ano, junto ao Comitê Estadual do Rio Grande do Sul, o Geração C, nós estamos ainda num período de estruturar os novos eixos, que foi um resultado das atividades de planejamento do ano passado. E aí, a partir da estruturação desses eixos, a elaboração e materialização, vamos dizer assim, de cada um dos projetos que a gente vai executar. A gente já tem algumas grandes ações marcadas para esse ano, então a gente tem agora em maio um intercâmbio para o berço do cooperativismo na Argentina. Então, os jovens do Geração C vão fazer esse intercâmbio, conhecer um pouco do cooperativismo na Argentina, que é semelhante ao que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, em Nova Petrópolis, que a gente teve a oportunidade de conhecer junto ao sistema e o Geração C no ano passado. Então, já fizemos o intercâmbio aqui no nosso estado para conhecer as raízes do cooperativismo, e esse ano a gente vai então para a Argentina conhecer um pouquinho da história do nosso movimento de lá. E aí, ao longo do ano, a gente vai estar compartilhando mais comunicados, mais informações. Faz pouco tempo que a gente compartilhou o nosso relatório de gestão, inclusive está à disposição para todas as cooperativas, né, para todos os cooperados também que quiserem conhecer mais sobre esse movimento, os nossos comitês das singulares que quiserem acessar e buscar, vamos dizer assim, impulsionar as ações ou então replicar nas suas cooperativas. E aí, esse ano ainda, nós temos Semana da Competitividade,
junto ao sistema OSERGS, aonde com certeza o comitê Geração C vai estar representado. Então, uma série de eventos aonde a gente é convidado a levar a voz da juventude e representar, né, esses jovens que estão participando do comitê. Então, é um apanhado geral de um pouquinho das ações que nós vamos ter aí para frente e com certeza estamos sempre preparando mais novidades para o Geração C. Obrigado, então, a Larissa. Para encerrar, então, com a Giovana. Bem colocado por ti, né, Giovana? A Cotrel está buscando expandir, está começando o trabalho com os colaboradores, é você, mais alguns colegas aí da Cotrel que você pode citar que fazem parte desse comitê, né? E que seguem as ações, principalmente esse ano, para buscar cada vez mais engajamento dos jovens, e muito vai vir por aí, cada passo de cada vez se produzirá o resultado que se espera, né, Giovana? Bem colocado, Roger. A gente hoje atua no comitê, eu e Giovana, mas a nossa colega Valéria Kirchner, a Meniten Tramontini, a Rafaela Pereira e o Ivan Franceschi. Então, a gente está trabalhando em poucas pessoas ainda, mas com muito carinho para tentar trazer o melhor possível para os nossos associados e também para os jovens colaboradores, porque a gente tem um número bem expressivo, tanto de associados como de jovens colaboradores e que a gente precisa trazer para eles um pouquinho do que é o cooperativismo, de como que a gente pode fortalecer esse movimento, para que eles entendam e se sintam pertencentes à cooperativa também de alguma forma, né? Então, como você bem colocou, a gente tem vários planos de ações que a gente está desenvolvendo e vai continuar desenvolvendo ao longo do ano, né? A gente ainda está se estruturando a passos pequenos, digamos assim, mas tendo apoio e incentivo, com certeza a gente vai conseguir trazer vários resultados para a cooperativa e acredito que com tudo isso colher bons frutos lá na frente, né? Obrigado. Então, quero agradecer imensamente ao tempo disponibilizado aí pela Larissa de Souza Zambiase, né, que é coordenadora do Comitê Estadual de Jovens do Sistema Océano Sescop, e também a Giovana Simon, que é integrante do Comitê de Jovens da Cotriel, falando então desse evento que ocorreu no último dia 23 de abril, o primeiro encontro nacional de jovens cooperativistas, promovido de forma online pelo sistema OCB, uma iniciativa importante que busca cada vez mais proporcionar protagonismo aos jovens. É a nossa entrevista da semana.